Muito bom dia, galera. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma aulinha. Como está aqui em cima para vocês, aula 9, já, do setor B, né? Já da apostila 2, página 521, certo? Nosso conteúdo de hoje, tabela periódica, um conteúdo muito, muito importante. A gente vai estudar ou começar a estudar o principal desenvolvimento dentro de organizações quando a gente fala de química. Então, a tabela periódica ela é um divisor aí de épocas dentro do estudo teórico da química e também da prática, que a gente vai ver um pouquinho da história, bem brevemente, e as coisas que estão marcadas aqui para vocês. Ó. Os grupos e períodos da tabela, né, porque que existem essas linhas, essas colunas e por que desse formato, as nomenclaturas de algumas das famílias que são bastante importantes e o que distribuição eletrônica tem a ver com o formato da tabela periódica, né, o que o átomo de Bohr tem a ver com isso tudo também. Beleza? Então vamos lá, brevemente, falar um pouquinho sobre a tabela periódica. Galera, a tabela periódica ela começa a ser desenvolvida antes de Mendeleev, que é esse que eu vou trabalhar aqui um pouquinho com vocês. Mas as tentativas que foram feitas antes de Mendeleev, elas foram todas frustradas. Lógico que elas são importantes, porque a história da ciência é composta também dessas tentativas. Mas para nós o que é mais importante agora é falar um pouquinho sobre o Mendeleev e sobre o Moseley, que são os dois, digamos assim, maiores organizadores da tabela que a gente tem hoje. Tá? O Mendeleev ele é conhecido como o pai da tabela periódica, porque ele foi o primeiro a tentar fazer uma organização dos elementos conhecidos. Na época do Mendeleev eram cerca de 60, 70 elementos conhecidos, e o Mendeleev ele organizou a tabela periódica em ordem crescente dos números atômicos, ó, organização em ordem crescente de massa atômica, né? Número atômico é a que a gente tem hoje. De massa atômica, esse foi o único problema da tabela de Mendeleev, tá? Organizar em termos de massa, né, de peso, como está aqui. Mas o Mendeleev, quando ele organizou a tabela dele, deixa eu passar um slide aqui, ó. Esse é uma figura, né, da tabela de Mendeleev. Ela não tinha o formato da tabela que a gente conhece hoje, mas ela tinha algumas particularidades muito interessantes. Por exemplo, ó, Mendeleev, voltando aqui, ele organizando os elementos da maneira como ele organizou, ele conseguiu é, perceber que havia algumas lacunas de elementos que ainda não existiam. E utilizando-se de médias, né, e de propriedades dos elementos que estavam ao redor dessas lacunas, ele conseguiu fazer algumas previsões muito interessantes. Tá? Por exemplo, ó, aqui a gente tem a previsão, ou as previsões, né, de algumas propriedades que o Mendeleev esboçou para um elemento que ele chamou de eca-silício, que hoje a gente chama de germânio. Né? Por exemplo, ele previu que a massa atômica seria 72, e hoje a gente tem uma massa atômica de 72,6. Então, assim, muito, muito próximo, né, do que de fato a gente tem hoje. O Mendeleev previu a densidade, a cor, a densidade do elemento formado com oxigênio, né, do composto formado desse elemento com oxigênio, que é o óxido. Então, assim, algumas previsões ele conseguiu acertar muito bem devido a essa organização periódica. Tá? O Mendeleev ele organizou os elementos, colocando-os em cartinhas, né, em pedaços de papel e colocando na parede do seu laboratório, lá da sua casa. E aí ele foi organizando esses elementos de acordo com aquilo que ele acreditava ser o correto, que era a massa atômica ou peso atômico desses elementos. Beleza? Então Mendeleev foi o primeiro a fazer uma organização periódica que de fato foi bastante interessante, onde as colunas e as linhas traziam propriedades semelhantes a esses elementos, né? Mas com um pequeno detalhe a ser modificado, que era a ordem do peso atômico. E aí vem o nosso segundo personagem aqui, ó, o Henry Moseley, o inglês, que a gente percebe que morreu muito jovem, ele morreu na Primeira Guerra, e ele fez uma organização periódica diferente. Ele pegou a base da organização de Mendeleev e em cima dessa base da organização periódica já existente, ele simplesmente fez isso daqui, ó, que está escrito aqui para vocês. Ele agrupou os elementos em ordem crescente de número atômico e não mais da massa atômica. E aí a gente tem uma tabela periódica com um formato muito parecido com a tabela atual. Né? A única diferença é que a tabela atual é um pouco maior, porque a gente tem mais elementos do que os elementos que eram conhecidos na época do Moseley, certo?
Então, historicamente, o que é importante para nós é isso aqui, ó. Mendeleev foi o primeiro a construir uma organização periódica para os elementos químicos, só que ele colocou em ordem de massa, e o Moseley foi aquele que deu uma arrumada na ordem deixada por Mendeleev e colocou esses elementos em ordem de número atômico. Consecutivos a gente tem aí do hidrogênio, hoje até o organésio ou organesônio, que é o elemento 118 da tabela periódica. Hidrogênio 1 e o último 118, é a ordem de número atômico. Beleza? Seguindo então aqui nos nossos estudos sobre a tabela periódica atual, ela é exatamente igual a essa. Lembrando que aqui, ó, nesse cantinho, a gente tem a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Então a massa aqui vai variar de 57 até 71. E aqui de 89 a 103 são aquelas duas fileiras que a gente vê saindo da tabela periódica, né? Eu tenho uma tabela periódica aqui atrás de mim. E aí não sei se dá para vocês verem, mas aqui embaixo tem duas fileiras que saem exatamente desses espaços aqui de séries de lantanídeos e actinídeos. Maravilha? Só para deixar claro o porquê aqui de mostrar essa tabela para vocês, é que aqui a gente tem um destaque para os elementos que ganharam um nome mais recentemente, né? Os que estão em amarelo aqui ganharam um nome em 2014, se eu não me engano, e os que estão em laranja ganharam sua nomenclatura em 2016. Até então eles tinham nomes genéricos na tabela periódica, né? Então agora todos eles têm o seu nome conhecido. Certo? Ó, elementos de 1 a 118 em ordem crescente dos seus números atômicos. Maravilha! Galerinha, a tabela então ela tem um formato específico e é esse formato, ou em cima desse formato, que a gente precisa se debruçar um pouquinho para poder entender o porquê desse formato e o porquê dessa estrutura tão importante, né? Períodos e famílias ou grupos, né? Atualmente a gente usa mais a nomenclatura de grupos. Quem são os períodos? Os períodos são as linhas, né? As horizontais da tabela periódica, digamos assim. São 7, e aí a gente encaixa o modelo atômico de Niels Bohr nessa explicação. São 7 linhas na tabela periódica, porque o átomo de Bohr ele tem 7 camadas. Então a gente sabe que átomos que estão na primeira linha da tabela só apresentam uma camada de elétrons. Átomos que estão na última linha da tabela apresentam 7 camadas de elétrons. E a gente vai usar muito isso daqui a pouquinho. Por exemplo, ó, o sódio é um elemento que tem 11 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica do sódio, você encontra um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ou seja, se pela distribuição eletrônica eu sei que o sódio tem 3 camadas, terminou em 3S1, eu sei que ele está na terceira linha da tabela periódica, no terceiro período. Então a distribuição eletrônica ela está intimamente ligada ao formato da tabela periódica dentro do nosso estudo aqui. Maravilha? Então não esqueçam dessa informação, ela é muito importante. Tá? Você encontrou a camada de valência de um átomo, você encontrou o seu período, a sua linha da tabela periódica. E todos os elementos do mesmo período, portanto, apresentam o mesmo número de camadas ou de níveis de energia, como está aí para vocês. Maravilha? Os grupos ou famílias, né? Antigamente a gente chamava de famílias, ainda podemos chamar de famílias, tá? Mas a nomenclatura oficial mais utilizada é a de grupos hoje em dia. Então são as colunas, né? As partes verticais da tabela, e são 18 em toda a tabela. Antigamente a gente chamava muito de famílias A e B, né? Fazer essa divisão de famílias A e B. Então basta você lembrar que se você chamar ou usar a nomenclatura de famílias A e B, as famílias 1 e 2A são os grupos 1 e 2, as duas primeiras linhas da tabela. Mas se a gente continuar falando de famílias a família 3A, ela está lá do outro lado, ela é o grupo 13 da tabela. Porque a gente pula aquela parte menorzinha, aquela parte mais baixa, que são os elementos de transição, que é aquilo que a gente chamava de famílias B. Tá? Então aí lá do outro lado a gente tem 3A, 4A, 5A, até 8A ou 0, que são os grupos 13 a 18. E aquela parte do meio? Aquela parte do meio está aqui, ó. São as famílias 3B até 2B. Percebam que quando a gente fala de famílias B fica meio torto, né, a nomenclatura. Ó. 3, 4, 5, 6 e 7B. Aí vem 3 famílias com o mesmo nome, 8B, que elas são muito semelhantes. Famílias 1 e 2B, certo? Se você chamar de grupo, ó, fica tudo direto. Grupo 1, grupo 2, aquela parte de baixo. Grupo 3 até grupo 12, aí volta para aquela parte mais alta.
grupos 13 a 18. Daqui a pouco a gente vai ver isso junto com a tabela periódica, que acho que fica um pouco mais fácil de entender. Vamos falar particularmente então das famílias ou grupos, né? A gente acabou de dizer que são 18, e daqui a pouco a gente vai ver por que são 18, também tem a ver com a distribuição eletrônica, né? Com o átomo de Bohr. Então vamos pular essa parte de muito texto e vamos para algumas nomenclaturas muito importantes. Ó. Aqui a gente tem uma nomenclatura bem legal. Alguns exercícios, principalmente exercícios de vestibular, exercícios de primeira fase, eles trazem para você uma nomenclatura às vezes mais bem trabalhada, principalmente quando a gente trata de conceitos mais específicos, assim como tabela periódica. E dentro da tabela periódica a gente tem algumas famílias ou grupos que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Por exemplo, grupo 1, ou família 1A, né? Metais alcalinos terrosos. Os exercícios costumam chamar os elementos dessa família ou desse grupo pelo nome de metal alcalino. Eu falei terroso agora, né? Desculpa, metal alcalino. Metal alcalino terroso, você sabe que é a família 2A ou grupo 2. Então, as primeiras duas colunas da tabela, metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Guardem esse nome porque eles são importantes, ou esses nomes. Depois, mais para frente na tabela, a gente tem o grupo 3, o grupo 13, perdão, a família 3A, grupo 14 e grupo 15. Esses grupos eles não têm nome, tá? Eles recebem o nome do primeiro elemento. Então a gente tem grupo do boro, grupo do carbono e grupo do nitrogênio. Grupo 13, 14 e 15, boro, carbono e nitrogênio. Aí o grupo 16 ele volta a ter um nome diferente, que é o grupo dos calcogênios. O grupo 17 é o grupo dos halogênios e o grupo 18, mais famoso, é o grupo dos gases nobres, que a gente vai usar já já para falar de ligações químicas, né, muito em breve. Certo? Então, cuidado com essa nomenclatura. As famílias A da tabela periódica, né, ou os grupos 1, 2, depois 13 a 18, eles têm nomenclaturas específicas. Alguns de vocês já devem estar bastante acostumados com elas, mas não é uma nomenclatura muito divertida, né? Acaba sendo mais um problema aí para nós na hora de fazer alguns exercícios. Tá bom? Mais um pouquinho sobre a estrutura, né? Existem elementos, blocos de elementos na tabela que recebem nomes diferentes. Então, para a gente não ficar muito preso aqui ao texto, né, que fala que os grupos que a gente chama de famílias A, que são os grupos 1, 2, depois 13 a 18, são chamados elementos representativos, e as famílias B, aquela parte mais de baixo ali da tabela, são os chamados elementos de transição. Aqui tem uma figura melhor para a gente ver isso. Ó. Essa é a nossa tabela periódica, o formato atual. Então, as famílias A são os grupos 1 e 2, e grupos 13 a 18, todos eles são metais ou elementos representativos. Metais não, né? Que a gente tem metais, elementos representativos, as pontas da tabela. Aqui no meio, sim, a gente tem metais de transição ou elementos de transição. Alguns materiais chamam de transição interna e transição, tá? Porque esses metais de transição interna estão aqui dentro dessas duas posições, né? Então, eles são os elementos de transição interna que estão escondidos ali, os elementos de transição, o bloco B da tabela, tá? Famílias A e B. Então, alguns exercícios ainda mais específicos, além de poderem utilizar a nomenclatura lá que a gente viu no slide anterior, metal alcalino, alcalino terroso, eles usam essa nomenclatura de representativos, transição, né? Que torna o exercício um pouco mais conceitual e talvez um pouco mais, digamos, decorativo, memorativo, né? Aquilo que a gente precisa mesmo utilizar bastante da nossa memória e não só a habilidade de resolver o exercício, certo? Aqui um pouquinho mais sobre essa estrutura que a gente estava falando até agora. Essa figura do slide parece meio estranha, mas olha como é simples de entender. Todos os elementos do primeiro período, eles têm uma camada só. Então, o hidrogênio tem um elétron na camada 1, o hélio tem 2 elétrons. Todos os elementos do segundo período têm duas camadas, ou dois níveis de energia. Né? Então, o lítio tem 3 elétrons em duas camadas, o berílio tem 4 elétrons em duas camadas, até a gente chegar lá no neônio, ó, que tem 10 elétrons, mas também em duas camadas. Então, qual que é a ideia dessa imagem no slide? É você entender que todos os elementos que estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas de acordo com o modelo de Bohr, né, que a gente viu há pouco tempo atrás. Certo? A camada de valência, o conceito de camada de valência que a gente viu lá em distribuição eletrônica, é muito, muito importante para a gente encontrar o grupo do elemento, como está aqui para nós. Ó. Por exemplo, aqui está falando um pouquinho do hélio, né, que é uma exceção,
mas daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente dele. Olha esta imagem. Ela é talvez a mais importante de todas nesse arquivo e a mais importante para você lembrar depois na hora de estudar. Se você tem um elemento que a distribuição eletrônica dele terminou em S1, com certeza ele é um elemento da família 1A ou do grupo 1. Se terminou em S2, ele é um elemento com certeza do grupo 2. Tá? A gente não está dizendo aqui que a distribuição passou pelo nível S1, S2. É onde ela termina. Tá? Se a distribuição terminou em S1, com certeza a gente está falando de um elemento do grupo 1. Aí basta achar o período, né, que é igual à camada de valência, para saber em qual linha da tabela esse elemento está. Vamos pular aqui o meio e ir para a parte aqui da direita da tabela. Ó. Se terminou em P1, P2, P3, P4, P5 e P6, com certeza trata-se de elementos dos grupos 13 a 18, respectivamente. Como que a gente sabe isso? Ó? Quem termina em P1 já tem S2 completo. Então, por exemplo, 2S2, 2P1. São 3 elétrons na camada de valência. 3 elétrons, família 3A. S2P2, 4 elétrons, família 4A. S2P3, 5 elétrons, família 5A, e assim respectivamente até a gente chegar em S2P6, que são 8 elétrons, portanto, família 8A. A maneira de encontrar então os elementos da família A, ou grupos 1, 2, 13 a 18, é simples assim. Você encontra o período, achando a camada de valência. Quantos elétrons tem nessa camada de valência? Tem 4, então a família é 4A. O número de elétrons equivale ao número da família, desde que sejam elementos representativos, como a gente viu agora há pouco, né? Os elementos das famílias A. Beleza? Dando um enfoque um pouquinho mais para eles aqui, ó. Olha quem são eles. Todos os elementos do grupo 1 terminam em S1. Por exemplo, o lítio, que é o segundo aqui, ó. Como ele é o segundo elemento, ele termina em 2S1. Todos os elementos do grupo 2 terminam em S2. Por exemplo, o berílio. O berílio é o primeiro. Mas lembra que o segundo período, ele começa, a família 2A, né, o segundo grupo, ele começa no segundo período, ele não tem o primeiro período. Então aqui a gente tem o berílio como sendo o primeiro, mas ele termina em 2S2. Então ele está na segunda linha. O primeiro elemento da família 2A está na segunda linha da tabela e não na primeira linha da tabela, como a gente pode ver aqui, ó. Né? O primeiro elemento da 2A está na segunda linha da tabela. Por isso que ele termina em 2S2. Assim sucessivamente, ó, grupo 13, são 3 elétrons de valência. Por exemplo, o boro termina em S2P1. Grupo 14, são 4 elétrons de valência. Então, por exemplo, o carbono, S2P2. Por exemplo, o nitrogênio no grupo 5, S2P3, porque são 5 elétrons de valência. Os calcogênios, né? Por exemplo, o oxigênio termina em S2P4, 6 elétrons de valência, portanto, o grupo 16 ou família 6A. Os halogênios, extremamente importantes aí, a gente tem, por exemplo, o flúor terminando em S2P5, 2S2 e 2P5, então ele está na segunda linha, do segundo período, S2P5, 7 elétrons, família 7A. E todos os gases nobres têm camadas e subcamadas completas, né? Então eles terminam em S2P6, a única exceção é o hélio, como só tem 2 elétrons, termina em 1S2. Certo? Essa é a parte mais importante, galera, da associação, como está aqui para vocês, ó, de distribuição eletrônica com tabela periódica. Tá? Essa associação ela é muito importante e é dessa maneira que a gente faz. Tá? Basicamente, para você não ficar com muita informação aí na cabeça, encontrou a camada de valência, você encontrou a linha, o período. Encontrou o número de elétrons nessa camada de valência, você encontrou a família, se o elemento for representativo, ou seja, famílias A. Tá, e se o elemento não for representativo? Tem um exercício aqui para a gente fazer antes. Ó. Dada essa distribuição eletrônica, ó, se termina em 4S1, a camada de valência é igual ao período, então ele está no quarto período. Ó. Camada de valência 4, período 4. Quantos elétrons tem nessa camada de valência? Só tem 1. Então, família 1A ou grupo 1. Agora, olha esse exercício que legal. Você tem um elemento X que a configuração eletrônica dele termina em 6P4. Galera, se a configuração terminou em 6P4, ó, com certeza ela já passou pelo 6S2. Então, qual que é o período? O período é o sexto. Beleza, porque se terminou em 6P4, é o maior nível. Ótimo.
Mas e quantos elétrons eu tenho nesse maior nível? Se eu tenho P4, eu já passei pelo S2, como está aqui para vocês. Ó, S2, P4. Portanto, são 6 elétrons de valência. E esse elemento está no grupo 16, ou família 6A. Maravilha? Agora, rapidinho para a gente finalizar aqui, falar dos elementos de transição, porque eles caem muito pouco. Tá? Os que podem aparecer mais para nós são os elementos representativos, as famílias A. Mas é legal a gente saber como encontra esses caras. Ó, os elementos de transição eles vão terminar em D ou F. Tá? Se for D, é a transição, os elementos de transição ali normais. Se for F, são os elementos de transição interna, aquelas duas linhas de baixo da tabela. Como que a gente descobre aonde esses caras estão na tabela periódica? Ó, a princípio pode parecer esquisito, mas é fácil. Se você fizer a distribuição eletrônica, por exemplo, do escândio, ela vai terminar em S2D1, que o escândio tem 21 elétrons. Se terminou em S2D1, a camada de valência é a 4. 4S2, 3D1, né? A camada de valência aqui nesse exemplo é a 4, então ele está no quarto período da tabela. Aliás, os elementos de transição eles começam no quarto período da tabela, não tem nenhum no terceiro período, né? Mas como que eu acho a família? Eu não posso me ater só aos elétrons de valência, senão eu falaria que ele está na família 2A ou grupo 2. Então a gente vai usar essa representação que está aqui em cima. O N é a camada de valência. Então como que eu descubro a família ou o grupo? São os elétrons da camada de valência mais os elétrons D. E por que está N-1 aqui? Ó? Porque os elétrons D não são da camada de valência, eles são de uma camada anterior. Olha o exemplo do escândio. 4s2, 3d1. Perceba que a camada de valência é 4, mas eu tenho elétrons no subnível D. Tá? Resumindo, se terminou em D, você soma os elétrons de valência com os elétrons D. Tá? Terminou em D, soma os elétrons de valência com os elétrons D. Por exemplo, ó, S2D1, grupo 3. Se eu fizer do titânio, S2D2, grupo 4. E assim sucessivamente. Ó. Se eu fizer do vanádio, S2D3, grupo 5. Aqui a gente tem um problema. Se eu fizer a distribuição eletrônica dos elementos do grupo do crômio, tá, que é o grupo 6, teria que ser S2D4. Mas, por alguns motivos que não vale a pena a gente falar agora, porque a gente demoraria muito, não existe essa configuração D4. Tá? Nem D4 nem D9 a gente vai ver depois. Então, toda vez que terminar em D4, na verdade acontece o que está aqui embaixo. Ó. Sai um elétron do S e vai para o D. Fica S1D5. Mas você consegue entender que, mesmo que você esqueça esse detalhe, que é um detalhe bem pequenininho mesmo, que praticamente não vai aparecer em nenhuma prova, você não erra a localização desse elemento. Porque se eu deixar esse 2D4, deu grupo 6. Se eu deixar esse 1D5, deu grupo 6 também. Então não importa se eu vou lembrar dessa configuração anômala ou não. A não ser que isso caia em algum exercício muito específico, tipo ITA, sabe? Aí pode ser que isso apareça para você deixar na configuração certinho. Se terminar em S2D5, grupo 7. Se terminar em S2D6, grupo 8. S2D7, grupo 9. S2D8, grupo 10. S2D9 é outra exceção, mas seria o grupo 11, né? É aquela mesma explicação, tá? S2D9 não existe, fica S1D10. Mas, se você não lembrar desse detalhe, de novo, é um detalhe pequeno, é uma configuração anômala, você não erra a localização, porque em qualquer uma dessas duas configurações eletrônicas aqui, a gente tem grupo 11. Né? Então não tem muito erro. E o último aqui, se terminar em S2D10, grupo 12, a gente está falando de elementos de transição externa, né? Ou simplesmente elementos de transição. Só que os elementos de transição também apresentam o outro grupo que a gente viu, que é a transição interna. Os caras que terminam em F. Esse eu vou citar rapidinho, porque esses caem muito pouco mesmo. Primeiro os lantanídeos. Olha o que acontece com eles. S2, F alguma coisa. Então, por exemplo, S2, F3. Aí eu estou dentro do quinto grupo da tabela periódica. Tá? Porque os lantanídeos e actinídeos, eles estão dentro ali do bloco D da tabela, né? As famílias B, só que eles vão variar de 1 a 14. Tá? O F, lembra da distribuição da subcamada F, né? Que vai de 1 a 14.
Mas não se preocupe muito com esse cara aqui não, tá? Ele praticamente não cai mesmo. É só para a gente saber que dá para localizar também, seja lantanídeo ou actinídeo. Sempre vai ser essa distribuição. Camada de valência mais elétrons, né, da camada de valência mais os elétrons F. Acaba ficando simples de entender, né? Se você pensar que se for das famílias A, como que eu localizo o grupo? Elétrons de camada de valência. E se for das famílias B, seja transição interna ou externa? Elétrons da camada de valência mais os elétrons D ou F. Depende aí se eu estou nos elementos de transição ou transição interna. Beleza? Depois com os exercícios acho que fica um pouco mais claro e mais fácil. Só para a gente caminhar para o final aqui, que já está ficando muito grande esse vídeo, vamos falar sobre as divisões por características de elementos. A maior parte da tabela periódica é de metais e a menor parte de não metais. Tá? Aí aparece uma fileira aqui de semimetais que fazem a transição ali. O hidrogênio está em verde aqui porque ele não é um metal, mas ele é um ametal, ele deveria estar em rosa nessa imagem. Tá? Ele é um ametal. Por que ele está na família 1A então? Porque ele só tem um elétron de valência, mas ele não pertence à família 1A. Beleza? Quem são os metais? São todos os elementos que são sólidos à temperatura ambiente, com a exceção do mercúrio, que você sabe que é um metal líquido. São os elementos que apresentam o famoso brilho metálico, né, característico dos metais. E aqui, ó, muito importante, galera. Pelo fato deles terem só 1 a 3 elétrons de valência, falando dos elementos das famílias A, né, que são mais fáceis, eles são formadores de cátions. Tá? Todo metal forma cátion. Seja metal representativo ou de transição, você nunca vai ver eles formando ânions. Eles sempre se transformam em elementos positivos. Eles têm uma tendência a doar elétrons. Eles são excelentes condutores de calor e de eletricidade. São dúcteis. O que é isso? Ductilidade ou ductibilidade. Eles são tão maleáveis, que é a próxima característica, que você consegue ir esticando ele a ponto de formar um fio fino. Ele não rompe, mas estica e forma um fio fino. Então essa é a ductibilidade ou ductilidade. Quem são os não metais, esses em verde aí da tabela? Ó? Eles são elementos que possuem de 5 a 7 elétrons na camada de valência, então eles formam ânion, né? Eles recebem elétrons. E eles são péssimos condutores de corrente e de calor. Tá? Eles são isolantes térmicos e elétricos. A gente não consegue falar de estado físico porque tem sólido, tem líquido e tem gasoso. Então eles são elementos que a gente tem menos propriedades, mas que vão ser muito importantes quando a gente trabalhar ligações químicas. Maravilha? E os gases nobres você conhece, o último grupo da tabela periódica. Eles têm esse nome porque eles formam poucos elementos, eles são inertes, e principalmente por eles serem monoatômicos. Por exemplo, o gás hélio é um átomo só, o gás oxigênio é O2, o gás neônio é um átomo só, o gás ozônio é O3. Então os gases nobres eles são gasosos, são moléculas gasosas feitas de um único átomo. Por isso esse nome de gás nobre, tá? E o que eles têm de mais importante, que a gente vai ver nas próximas aulas, é o que essa tabela está dizendo para nós aqui. Ó. Eles têm a última camada sempre completa. O hélio, que é pequenininho, tem 2 elétrons, um S2. Depois todos os outros têm 8, S2P6, S2P6, sempre completos com 8 elétrons. Certo? Para a gente finalizar, muito importante essa distribuição aqui, essa montagem da tabela por blocos. Tá? Bloco S, bloco P, bloco D e bloco F. Tente não esquecer essa configuração da tabela periódica. Tá? Ela é muito importante para que você localize os elementos. Terminou em S, famílias grupos 1 e 2. Terminou em P, grupos 3 a 18. Terminou em D, grupos 3 a 12. Terminou em F, a gente está ali nos lantanídeos e actinídeos. Maravilha, crianças? Façam os exercícios. Eu até tinha feito aqui, mas aí o vídeo está muito comprido já. Eles são tranquilos, são simples. Depois eu faço um outro videozinho e posto os exercícios lá. Mas tentem fazer primeiro. Aí depois vocês utilizem outro vídeo para tirar as dúvidas. Ou me mande lá no WhatsApp ou no Messenger do Facebook quais são as suas dúvidas e os seus problemas. Tá bom? Galerinha, espero ter ajudado. Talvez eu tenha falado um pouco rápido durante o vídeo. Mas é porque ele tá ficando muito longo, né? O assunto é comprido. Depois você vai pausando, vai soltando, volta o vídeo, tenta entender, mas por favor me pergunte caso você não entenda alguma coisa, tá bom? Bons estudos, cuidem-se e até a próxima!